seguimento à nossa entrevista com a Fazenda Quinta da Estância, hoje retornaremos então a algumas perguntas, algumas curiosidades da Fazenda. Seja bem-vindo novamente, Rafael. Muito obrigado, Cristiane. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Bom, então, dando seguimento, vamos começar a respeito do tratamento com relação à Covid. Quando iniciou essa fase toda de Covid, muitas coisas tiveram que ser adaptadas, inclusive as visitas, forma de tratamento, forma das pessoas irem até lá, enfim. Conte um pouco mais, então, sobre isso. Como é que ficou essa questão toda com o Covid? Legal, Cristiane. Bom, como eu tinha comentado anteriormente, o nosso mercado principal ele era baseado em escola e empresa. Então, tu imagina que esses dois mercados simplesmente se extinguiram no período de Covid, né? Já que as escolas, por um período mais crítico de Covid, o que eles estavam realizando de protocolos? A gente percebeu que no segmento que a gente atua, que é o segmento de turismo e eventos, realmente foi uma pancada tão forte que não existiam iniciativas. Mesmo aqueles países que já estavam mais avançados, o Covid já estava mais alastrado, digamos, nas regiões, eles não tinham iniciativas concretas, assim, que pudessem nos inspirar. Então a gente reuniu a equipe, e isso que é legal também, trabalhar a inovação como processo, né, e não trabalhar a inovação só como esperar uma inspiração divina ou uma clarividência das equipes para criar uma coisa nova, e sim tu criar processos que tu consiga conduzir as pessoas para trazerem inovações. A gente fez tipo hackathons com as equipes para tentar identificar, desde a chegada do visitante, lá na porteira da fazenda, até a saída dele, onde é que são os fatores críticos de contato, quais foram os fatores que têm mais risco dentro daquilo que a gente conhecia na época de prevenção, e o que a gente podia fazer em cima de cada um deles. E a gente começou a aplicar protocolos. Então, ao longo do tempo, a gente aplicou mais de 120 protocolos de prevenção ao Covid nas atividades da Quinta da Estância. E dentro desses 120 protocolos, a gente teve uma recompensa, digamos assim, muito positiva. A gente foi o primeiro local de turismo e eventos de todo o país a receber selo nacional e internacional de prevenção ao Covid. O selo nacional é o Turismo Responsável, que é do Ministério do Turismo, que a gente recebeu no dia da live de lançamento pelo Ministério, porque como a gente já tinha aplicado os protocolos antes mesmo do governo criar eles, a gente já tinha mais protocolos do que o governo exigia. O governo tinha 86 protocolos dentro do meu segmento de atuação, e a gente já tinha mais de 120 aplicados. Então, a gente automaticamente recebeu o selo porque a gente já tinha tudo já rodando, quer dizer, a gente não precisava adaptar a nossa atividade ou a nossa realidade para aqueles protocolos. E depois, antes mesmo do turismo responsável, a gente recebeu no final de março, início de abril do ano passado, de 2020, a gente recebeu o selo do WTTC. O WTTC é o Conselho Mundial de Turismo, é o principal organismo de turismo voltado para a iniciativa privada em todo o planeta. E a gente recebeu o selo Safe Travel, que é um outro selo também que avaliza os nossos protocolos de prevenção. Então isso trouxe uma visibilidade super positiva para a Fazenda em termos de mídia também, e além da visibilidade positiva, ele avalizou esses protocolos que a gente acabou criando internamente, né? Ou seja, a gente criou várias experiências diferentes, e o legal é que tu vai para o turismo não para estar num ambiente tenso, quase que hospitalar, né? Não é isso que a gente fez. A gente criou experiências turísticas voltadas à prevenção. Então, como exemplo prático disso, a gente criou o Pit Stop da Saúde, que são 7 passos que o nosso visitante realiza desde a entrada dele, da chegada dele na porteira, até ele acessar a área interna da fazenda, assim, que vai desde a questão mais óbvia, por exemplo, como verificação de temperatura, mas até questões de pulverização de pneu de veículo, entrega de manual de prevenção para ele cumprir dentro da fazenda, verificação da máscara para ver se a máscara, porque só tá de máscara às vezes não é segurança. Sim. De repente a máscara não é adequada. Então a gente cede máscaras para as pessoas que não têm máscara adequada, a gente dá uma máscara da fazenda sem custo para eles poderem utilizar. Então a gente criou vários protocolos exatamente para trazer segurança, mas não deixar as pessoas tensas, e sim que elas se sintam tão seguras que elas possam relaxar dentro da fazenda e curtir aquelas atividades. Então foi uma experiência extremamente positiva. A partir dali a gente foi um dos primeiros locais a receber autorização já para reabertura.
lá em junho, se eu não me engano, do ano passado, a gente já começou a operar novamente. E foi realmente um baque para nós, né? Foi a primeira vez em 29 anos que a Quinta da Estância fechou as portas, lá em março de 2020. Me lembro até hoje a data exata, assim, que a gente fez o fechamento, que a gente decidiu fechar, que foi no dia 15 de março. Parece aquela visualização das Torres Gêmeas, sabe? Quando caiu, que todo mundo sabe exatamente o que estava fazendo no momento que notícia, de tão chocante que era, a gente fica sabendo. Me lembro exatamente o momento da nossa reunião em que a gente decidiu, em março do ano passado, que a gente fecharia as porteiras antes mesmo do decreto estadual. O decreto estadual ele saiu no dia 19 de março, a gente fechou as atividades no dia 15, que era um domingo, e dia 16 a gente já começou o treinamento com a equipe para trabalhar a prevenção ao Covid para as equipes, porque a gente ia dar férias e a gente estava muito preocupado se eles colocariam em risco as próprias famílias, né? Então a gente foi treinando as equipes para depois dar as férias para eles. E o legal é que ao longo do tempo, dentro desses protocolos, dentro dos nossos protocolos, a gente tinha como normatização também a avaliação por testes de Covid, né? A gente fez testes regulares nas equipes, mesmo que não tenham, mesmo que a pessoa não tivesse nenhum sintoma. E o interessante disso, que prova que as atividades turísticas, principalmente no nosso caso, atividades ao ar livre, elas são com risco, para não dizer nulo, baixíssimo. Eu tenho ali 30, 40 pessoas que faziam os testes regularmente, que eram prestadores de serviço diretos e indiretos. A gente testava até equipes de construção, por exemplo, que estavam prestando serviço na Quinta da Estância. E dentro do período de um ano, o último teste que a gente realizou com a equipe, antes de um segundo fechamento que o Estado do Rio Grande do Sul fez no nosso segmento, foi por volta do dia 20 de fevereiro, bem pós-carnaval, assim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um pico no dia 16 de fevereiro de contaminação no estado inteiro, que foi uma sexta-feira de carnaval, e durante todo o período de carnaval teve um pico nos índices de disseminação do Covid extremamente elevado, assim. A gente trabalhou no carnaval, a gente estava trabalhando com visitação, sempre com um limite bem reduzido de visitantes, para te teres uma ideia, a gente trabalhava com limites abaixo de 25% da capacidade da fazenda, ou seja, extremamente seguro realmente, né? E a gente testava toda a equipe. A gente testou a equipe dia 20 de fevereiro, e em um ano praticamente com a pandemia, porque começou no Rio Grande do Sul, o primeiro caso foi em fevereiro também, a gente não teve absolutamente nenhum caso dentro dessas 40 pessoas. Imaginem que 40 pessoas não tiveram absolutamente nenhum caso durante um ano inteiro. E não é que ele teve caso na Quinta da Estância, não, ele não teve nenhum caso no histórico dele, nem na família, nem na Quinta da Estância, nem fora da Quinta da Estância. Isso é legal também, porque a gente percebe que as pessoas levam os protocolos para suas casas, né? Também com as suas famílias. E isso traz mais segurança. E daí o governo do estado, agora em final de fevereiro, dia 25 de fevereiro, eles fecharam as atividades ao ar livre do Rio Grande do Sul. E a gente foi obrigado a dar férias para as equipes, férias de 21 dias. Imaginem, em um ano eu não tinha nenhum colaborador com Covid. Eu dei 21 dias de férias. 3 pessoas contraíram Covid durante o período de férias. Então, aquela ideia do Estado do Rio Grande do Sul, quando proibiu as atividades turísticas ao ar livre de trabalharem, que era prevenir ao Covid, foi exatamente o contrário. Eu tinha 0 casos e eu tive 3 casos exatamente pelo motivo das pessoas não estarem trabalhando. E porque depois de um ano de pandemia, esse distanciamento social, a pressão mental também das pessoas exigem para elas alguma válvula de escape segura, ou seja, alguma opção que eles tenham para tentar se reconectar com a natureza, mas não de forma desordenada, e sim de forma segura. E o Estado do Rio Grande do Sul acabou fechando isso, e daí a gente teve também picos ali de pessoas contraindo o vírus. Agora a gente, na semana passada, foi reaberto aqui no Rio Grande do Sul, foi no dia meio de abril, mais ou menos, foi reaberto as atividades de turismo ao ar livre, porque eles perceberam que era uma incoerência, né? Tu proibir exatamente uma coisa que é a mais segura de todas. E agora a gente está operando normalmente, dentro dos protocolos de prevenção e com capacidade limitada, né? Então isso é um pouquinho do histórico do que a gente trabalhou nesse período de prevenção ao Covid, que realmente continua até hoje. A gente acha que não vai mudar tão cedo, a gente tem fatores positivos aí. A gente sabe que com essas novas hábitos de higiene que a gente está tendo hoje em dia, tu acaba evitando também outros problemas de saúde, a gripe sazonal e outros problemas. Então a gente acaba também absorvendo um pouquinho e tentando olhar algum ponto positivo dentro de tamanho impacto, né, emocional, social, econômico, de vidas
que a gente está tendo no país inteiro com relação à pandemia do Covid. E lá no início, esses protocolos que você mencionou, eles foram criados por profissionais de quais áreas? Como é que vocês chegaram a essa conclusão que seriam necessárias tais medidas? Era equipe que trabalha no dia a dia. Eu acho que assim, a melhor coisa que tu pode fazer é olhar a vida real e a partir da vida real tu construir os protocolos. Porque às vezes se constrói protocolos dentro de gabinetes com carpete, ar-condicionado, e quando a aplicabilidade dele é nula. E não tem benefício nem de um lado nem de outro. Então a gente reuniu as equipes multidisciplinares, além das equipes de trabalho, por exemplo, de cozinha, de padaria, nutricionistas, equipe de higienização, equipe de tratadores de animais, equipe de jardinagem. A gente reuniu também as equipes de monitores, que são as equipes que atendem os grupos, biólogos, veterinários, então pessoas que são vinculadas também ao segmento de saúde, junto conosco, que trabalhamos na área administrativa, também de gestão da fazenda, e a gente começou a criar esses protocolos dentro das equipes. Então, não foi assim um hospital que nos deu consultoria, ou um médico que não conhece a nossa realidade que disse. E sim, a gente começou a construir a partir do que a gente conhecia, vinculando, lógico, as evidências científicas relacionadas à dispersão do Covid. Então, a partir dali, a gente começou a criar esses protocolos que são aplicados, não digo facilmente aplicados, porque, de fato, eles exigem um esforço muito maior de equipe para trabalhar com o nível de cuidado que a gente tem e também um valor muito maior de investimento que a Quinta da Estância teve que realizar, não só para a implantação desses protocolos, mas para a manutenção deles do dia a dia, ou seja, a questão da higienização, a questão de equipes na recepção, para fazer todos os protocolos funcionarem. Então, tudo isso exigiu um esforço econômico e também de equipe muito grande, né? Mas que trouxe resultados reais. Então, aquele número ali que eu dei para vocês, que em um ano de pandemia a gente trabalhando, a gente não teve nenhum caso, e que em 21 dias de férias, a gente teve 3 casos, demonstra de fato que as atividades com protocolos, seguindo protocolos, as atividades econômicas, elas acabam trazendo, não um risco nulo, lógico que não existe isso, mas sim um risco menor a essa progressão do aumento da pandemia, né? A gente sabe, se tu olhar os gráficos, a gente sabe que os aumentos eles estão vinculados a coisas específicas, assim, no nosso estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu fiz um levantamento desde o primeiro caso até o mês de abril deste ano, relacionando todos os casos de pessoas que contraíram o vírus de acordo com a data onde elas sentiam os sintomas. Eu construí um gráfico a partir dali para identificar qual é o fator de gatilho, aonde está o gatilho para ocorrer os picos. Nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul 2 gatilhos, bem visíveis num gráfico que a gente demonstrou. Um deles foi o gatilho das eleições, então foi exatamente o período de eleição, e não foi o ato de votar, e sim as campanhas eleitorais, às vezes irresponsáveis, com aglomerações, e sem o cuidado devido, e nem a pressão do governo. A pressão toda que foi feita nas atividades econômicas não foi feita nesse período, nas campanhas eleitorais, então a gente teve um pico no Rio Grande do Sul nesse período, e o segundo pico foi especificamente o carnaval, e não foi as atividades de turismo privadas que as pessoas foram no carnaval que disseminaram, e sim as áreas públicas, praias, praças e outros locais que tinham realmente aglomerações incontroláveis, com milhares de pessoas, pelo menos no Rio Grande do Sul ocorreu isso, e tiveram várias reportagens aqui no estado do Rio Grande do Sul criticando essa postura de não combater, não fechar a praia, por exemplo, para evitar que os jovens se reunissem ali e ali fizessem aglomerações gigantescas e depois levassem para as casas dos seus pais esse vírus e acabava impactando diretamente. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul e a gente teve uma disseminação do vírus. Então não foi a abertura de atividades econômicas que tiveram gatilho de aumento, e sim esses 2 fatos bem específicos, e junto com, lógico, no caso do carnaval, junto com no final de janeiro, onde o estado do Rio Grande do Sul identificou a cepa da P1 chegando no estado, que é a cepa de Manaus. Ela chegou no final de janeiro, ela não teve um aumento imediato após a chegada dela, foi exatamente no período de carnaval que uniu
uma falta de distanciamento com aglomerações irregulares, junto com a P1, que ela dissemina muito mais. Então, a gente teve ali um índice realmente que superou e muito o período eleitoral também. Exato. Bom, e com relação a quem visita a fazenda, tá? Quais os roteiros que essa pessoa faz? Que legal. A gente tem atividades, a fazenda ela tem uma pluralidade de atividades impressionante. Assim. A gente trabalha com todos os perfis de público, desde criancinhas pequenininhas ali, de educação infantil, crianças de 2 anos, 3 anos, 5 anos, com atividades bem legais, como a fazendinha, onde a gente reúne todos os animais domésticos de fazenda num espaço específico, todo lúdico para as crianças, onde tem uma mini roça, onde eles colhem as coisinhas da roça para darem alimentação para os animais. Eles têm o contato com esses animais também para identificar as diferenças, por exemplo, de um mamífero para uma ave, de um peixe para um réptil, para que as atividades da fazenda, além de serem lúdicas, ou seja, de ser uma experiência na fazenda, elas são também educacionais. Então as crianças aprendem muito durante a visita, porque as atividades elas são acompanhadas por monitores, né? Então em cada um dos pontos a gente tem os monitores, que são biólogos, veterinários, que dão toda a orientação para os pais e para as mães e para as crianças que estão participando dessas atividades. Então, nessa faixa etária, a gente tem as pracinhas temáticas também, que trabalham a questão da motricidade, e é legal salientar que essas estruturas na fazenda, elas são todas pensadas para atender a pluralidade dos visitantes, ou seja, a diversidade desses visitantes, inclusive com uma acessibilidade bastante ampla, e para nós acessibilidade não é ter rampa acessível e banheiro acessível, isso é legislação básica. Para nós, acessibilidade é tu ter experiências para pessoas com deficiência. Ou seja, a gente faz visitas também dentro daquele guarda-chuva da inovação, do Inova Quinta, que eu comentei na entrevista anterior. A gente faz visitas técnicas no mundo inteiro, a gente já trouxe experiências, por exemplo, como uma pracinha multiacessível de cordas, com balanço para cadeirantes, uma trilha que a gente chamou Trilha para Todos, que é um projeto de trilhas para cadeirantes também, e pessoas de baixa mobilidade. Então, a gente tem atividades também voltadas para esse público específico, né? Pessoas com deficiência que também podem viver essa experiência. Além desse público menor, a gente também trabalha com o público jovem, aquele público mais adolescente, que daí entra toda a parte das trilhas ecológicas, a parte dos banhos de açude, com praia. Então, a gente paralisou as atividades de piscina na fazenda durante esse período. Inclusive, quando a gente já tinha liberação do governo do estado para operar as piscinas, a gente optou por não realizar isso, porque os nossos protocolos a gente percebia a grande dificuldade de manter o distanciamento das famílias dentro das piscinas, e a gente liberou sim o banho de açude com área de praia, com areia, quiosques bastante ampla, totalmente ao ar livre, que trazia uma segurança maior para as famílias, e uma atividade que ninguém quase faz. Hoje em dia, piscina todo mundo tem no condomínio, no colégio, no clube, mas banho de açude eu quero ver quem é que se lembra, quem é que tomou banho de açude. Na minha época a gente tomava bastante, mas hoje a gurizada não tem mais acesso a isso. Não é porque eles não gostam, é porque eles não têm acesso, eles não têm essa possibilidade. Então são atividades realmente de fazenda que ficam marcadas, né? Além disso, a gente tem toda a parte de esportes radicais, nós temos 2 plataformas de esportes radicais, tirolesa, passeio de trator, passeio a cavalo, ordenha, e atividades também para aquele público mais sênior. Então vai desde a educação infantil até a terceira idade, com visita à horta, com a parte das hortaliças medicinais, dos produtos medicinais que nós temos na horta. A gente tem um relógio do corpo, que esse público sênior adora. A gente fez uma pesquisa junto com a Emater, aqui da região, que dá assessoria técnica para a área agrícola, e a gente identificou que existiam plantas fitoterápicas que elas agiam mais plenamente em determinados órgãos do corpo. Ou seja, tu vai tomar um determinado chá. Aquele chá, ele atua nos rins. O rim não trabalha 100% o dia todo. Ele tem um horário do dia em que ele trabalha 100%. Os demais horários, ele diminui um pouquinho a sua amplitude de trabalho para que outros órgãos possam utilizar a energia corporal, né? E a gente com esses horários junto com uma pesquisa, e a gente fez o relógio do corpo. A gente fez um grande relógio numa horta onde a gente colocou todas os chás medicinais que cada horário seria o mais indicado para ser tomado. Então, ao invés de tu tomar um chá específico para estômago às 3 da tarde, por exemplo, que não te daria um resultado muito positivo, tu toma esse chá às 8 da noite, tu vai ter um resultado 10 vezes maior em termos
medicinais do que se tu tomasse a mesma quantidade às 3 da tarde. Então, isso é uma coisa bem legal, que também traz muito de educação, mas traz uma educação para esse público mais sênior também, se interessa muito por essas questões. E essas atividades, também é interessante salientar, elas são todas inclusas nos pacotes da quinta da estância. A gente não tem absolutamente nenhuma cobrança adicional por atividade. Esse é um grande diferencial. Como a gente trabalha com um público bastante diferenciado, a gente não tem a opção dele chegar em uma determinada atividade e aquela atividade não estar inclusa no seu pacote. Então, todas essas atividades elas estão inclusas no pacote. Depende só do período que tu vai permanecer na fazenda. Se tu vai permanecer, por exemplo, só uma tarde, tu não vai conseguir fazer nem um terço das atividades. Se tu vai permanecer períodos maiores na quinta instância, daí tu vai conseguir curtir mais as atividades e realizar as atividades de forma mais plena. Né? A gente tem atividades aí para mais de 4 dias de permanência na fazenda. É interessante também comentar sobre a questão dos pernoites, né? A gente tem 204 leitos de pernoite na quinta da estância, porém mais focado para grupos. São alojamentos separados entre masculino e feminino, normalmente mais focado para grupos mínimos de 12 pagantes. Mas nós temos aqui uma rede hoteleira próxima à fazenda também, que individualmente as famílias podem ficar hospedadas, são hotéis com valores bastante acessíveis e que podem pernoitar lá e depois vir curtir o dia inteiro aqui na fazenda com atividades realmente muito diferentes do que eles estão acostumados no dia a dia. Outra coisa que eu achei interessante foi a farm working. Sim. É outra opção que vocês deram, exato. Né? A gente percebeu, como a gente está trabalhando agora com sistemas de hospedagem de day use, que são sistemas de dia ou só da tarde, que as famílias passam o dia na fazenda, com inscrições individuais de quinta a domingo. Então, de quinta a domingo, as famílias podem vir visitar a fazenda sem ter grupo mínimo, ou seja, pode vir 1, 2, 3 pessoas fazer sua inscrição individual. E a gente percebeu que os pais estavam em casa, trancafiados, fazendo o homeworking, e não conseguiam, o home office, desculpa, o home office não estavam conseguindo trabalhar, então a gente criou quase que o farm office, né, que daí seria aquela coisa do cara vir trabalhar dentro da quinta da estância, os filhos realizarem as atividades. Então, se a esposa está trabalhando, o pai e as crianças vão realizar as atividades e ela fica ali com uma conexão estável de internet, com mesas de trabalho e compartilha as refeições, por exemplo, junto com a família, e no ambiente extremamente prazeroso, né? Ou seja, vai sair daquele confinamento do apartamento para ir num local seguro, ao ar livre, com uma vista belíssima e poder trabalhar, é um privilégio poder trabalhar com uma vista assim, enquanto o restante da família curte as atividades. Então, isso foi uma opção bem legal também que a gente ofereceu para as famílias, para que eles venham trabalhar dentro da quinta da estância, enquanto parte da família se diverte. Então, uma coisa bem legal também e que deu bastante certo, assim, durante um bom período da pandemia e continua. Então, a gente continua com acesso à internet, áreas de trabalho também que as famílias podem utilizar. Caso tenha necessidade de salas de reunião, a gente tem salas de reunião também disponíveis para que essas pessoas possam estar trabalhando, enquanto a família possa estar usufruindo do espaço ao ar livre. Outra questão também é viagem de estudos virtual, né? Ela é 100% online, traz muitas atividades, conhecimentos para as crianças. Nos explica um pouco mais sobre isso. Isso foi bem legal, a gente criou também durante o período da pandemia, a gente percebeu que as escolas elas estavam com bastante dificuldade no início para lidar com relação à estrutura técnica, a questão de ter estrutura de aulas online, como eles poderiam fazer essas aulas online, e a gente fez uma verdadeira imersão, a gente trouxe equipes de gravação para dentro da quinta da estância, com GoPro, com drones, com técnicas imersivas, tudo externo, e a gente gravou viagens de estudos virtuais. Então, são viagens onde alunos de todo o Brasil, desde o primeiro ano do ensino fundamental, crianças ali com 6, 7 anos, até o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, podem realizar visitas técnicas, práticas, na quinta da estância, 100% online. Então, acessando o site da Fazenda, tu tem o link da viagem de estudos virtual, e tu pode comprar ali uma viagem de estudos para o teu filho, para o teu sobrinho, para o seu neto, ou a própria criança adquirir, e são viagens que elas são compostas por várias videoaulas, né? E quando eu digo videoaula, o pessoal se lembra do Telecurso 2000, alguma coisa assim, e não tem nada a ver. Na realidade, são atividades totalmente externas, então são trilhas ecológicas, são vivências com animais,
por exemplo, cobras, aulas com a cobra, o monitor mostrando a cobra, identificando. Então, são coisas bem práticas, assim, e que as crianças podem fazer uma viagem educacional, pedagógica, divertida e atrativa, e que eles estariam aprendendo várias áreas de conhecimento. As nossas viagens de estudos virtuais, elas são transdisciplinares, então elas trabalham desde as ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens. Elas já estão adaptadas à nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e o custo dela é bastante reduzido por ser online, R$ 30 por aluno. Ele pode fazer uma viagem virtual, por exemplo, vou trazer um exemplo concreto, o Mundo dos Animais, que é uma viagem sobre o mundo dos animais, voltada para o ensino fundamental 1, crianças do primeiro ano até o quinto ano. São 20 videoaulas dentro dessa viagem de estudos virtuais, mais de 120 exercícios. Depois de cada videoaula, eles passam por uma bateria de exercícios, tipo gamification mesmo, para eles se saírem melhor com relação às atividades e mostrar também que eles aprenderam aqueles vídeos. E no final, eles recebem um certificado de conclusão de curso, e esse certificado de conclusão dessa viagem virtual, ele serve também para comprovação de hora-aula pelas escolas. Então, essas viagens de estudos virtuais, elas podem ser compradas por pessoas físicas, por exemplo, os pais dos alunos, elas podem ser compradas pelas escolas, ou seja, a escola comprar uma viagem de estudos virtual para turmas 51 do quinto ano, ou também, que tem acontecido muito, são olhares mais sociais, que empresas estão patrocinando as viagens de estudos virtuais para estudantes de escolas públicas que estão no seu entorno. Então, por exemplo, eu sou uma indústria que estou localizado na região metropolitana de Curitiba. Tem uma escola pública próxima no meu bairro. Eu vou lá, converso com a diretora e ofereço uma viagem de estudos virtuais para 50, 100, 200 alunos, beneficiando esses alunos com relação à educação, né, de qualidade, e também aproximando as escolas com relação aos meus projetos sociais da minha empresa. Então, isso teve um crescimento bastante grande. Nessa área social, a gente está tendo aí completando agora esse mês, mais de 21 mil estudantes que foram contemplados com projetos sociais patrocinados por empresas, né? E no final de cada módulo tem uma prova, tem um teste, né? Exato, desses 20 videoaulas, depois de cada um deles, a gente tem uma bateria de atividades, normalmente de 5 a 10 atividades relacionadas àquele vídeo. O legal também é que esses vídeos, eles ficam disponíveis durante um ano para acesso dos alunos. Legal. O professor, depois, ele pode trabalhar no ano que vem, ele pode estar trabalhando um determinado conteúdo com os alunos e dizer, galera, como tema de caso, eu quero que vocês vejam o vídeo 17 da nossa viagem de estudos lá ao mundo dos animais, porque amanhã eu vou trabalhar esse conteúdo em sala. E os alunos voltam na plataforma, veem todo o vídeo. Acesso, normalmente. Quantas vezes quiserem, é livre para cada aluno ter acesso à sua plataforma e visualizar o vídeo. E depois eles podem chegar na aula mais preparados e o professor pode utilizar essas videoaulas não só durante esse período, mas também como uma ferramenta de aula durante um ano inteiro letivo. Então, realmente, um projeto com impacto socioambiental e educacional bastante grande. E outro diferencial é que tem diferentes níveis, né? Por exemplo, tem determinada viagem que ela é para o quinto ano, tem determinada viagem que é para o oitavo, tem essa diferenciação por série, Sim. né? A gente dividiu elas em dois grandes blocos, assim, um deles ensino fundamental 1, que daí vai do primeiro ao quinto ano, e o outro do ensino fundamental 2, que vai do sexto até o ensino médio, na realidade, pega ensino fundamental 2 e ensino médio, que daí nós estudos trilha, meio ambiente e sustentabilidade, que daí são 13 videoaulas, são 89 exercícios, e trabalha mais de 50 objetos do conhecimento. O que são os objetos do conhecimento? São aqueles conteúdos que antigamente a gente chamava, e agora na nova BNCC são os objetos de conhecimento que elas trabalham a educação de uma forma mais integrada, né? Separada em 4 áreas educacionais que eu comentei, que é ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens. E outra questão, se escolas públicas quiserem adquirir, elas têm alguma isenção? Como é que funciona? A gente faz negociações, na realidade, com a rede de escolas públicas, né? Ou seja, determinada secretaria de um município. A Secretaria Municipal de Curitiba, por exemplo, quer adquirir para os seus alunos. A gente faz negociações específicas com as redes públicas, de acordo com o número de vouchers que eles querem adquirir, a gente consegue reduzir progressivamente os valores para viabilizar para que mais alunos tenham acesso. A gente tem esse olhar social bastante grande também com relação a esses projetos online, porque a gente sabe que o pessoal está sofrendo muito com relação a conteúdos de baixa qualidade, também a dificuldade
tu aprender no ambiente online, tu atrair esse aluno. Imagina um aluno ali do 9º ano, tendo 1 ano de aula online, já está praticamente saturado todas as ferramentas Sim. que tinha para atrair a atenção desse aluno. Agora tem uma nova ferramenta que são as viagens de estudos virtuais, que já está pronto. Se tu dividir 20 videoaulas em dias letivos, tu tens 1 mês de aula praticamente feita só numa viagem de estudos virtual. Né? Se o professor ainda quiser dividir essa viagem e dizer para eles pegarem uma única videoaula por semana, isso tu tem meses de dias letivos aí já contemplados com uma única ferramenta que vai poder ser utilizada ainda durante um ano inteiro. Claro. E com relação às faculdades, vocês têm algum programa, um incentivo para as faculdades nesse sentido, como se fosse essa viagem virtual, digamos assim, para faculdades? Para a faculdade, especificamente, a gente tem parceria de pesquisas, que é muito legal. Que a gente, dentro desse guarda-chuva que eu comentei do Inova Quinta, a gente tem parcerias com universidades para realização de trabalhos de conclusão de curso dentro da Quinta da Estância. Então, a gente criou, em 2005, se eu não me engano, a gente criou uma área específica da Fazenda, e às vezes eu falo assim, é uma área específica, deve ter várias pessoas trabalhando e tal. Não, a área específica sou eu mesmo. Trabalho também na área comercial, mas é uma área específica porque é centralizada em mim, né? Ou seja, pequena empresa familiar é isso, né? A gente cruza, cabeceia e faz o gol. Então é centralizada em mim. A gente recebe as demandas das escolas, das universidades, por exemplo, tem um aluno, isso não é só graduação, tá? Isso também é mestrado e doutorado. Tem um aluno que quer trabalhar o TCC dele sobre um determinado conteúdo. O professor indica a Quinta da Estância para ele fazer o projeto, aí ele tem uma reunião comigo, a gente alinha o projeto para ver se também esse projeto ele é de interesse da Quinta da Estância, ou seja, fazer um levantamento da fauna local, uma pesquisa da fauna dos animais que existem na trilha. Esse projeto já foi realizado por uma outra universidade, então eu vou sugerir para esse aluno, olha, esse projeto já foi realizado, de repente Claro. peixes do açude da Quinta da Estância, ou os peixes da trilha da água, ou uma outra espécie de animal específica. E a gente vai sugerindo isso, e foi muito interessante, porque às vezes os empresários, quando eles recebem uma demanda de algum aluno querendo fazer o trabalho sobre a sua empresa, eles acham que é perda de tempo. Tipo assim, eles colocam uma pessoa que ou não tem informação para dar para o aluno, e isso dificulta o trabalho dele, ou seja, não é um diretor da empresa, não é o dono da empresa que responde ao e sim uma pessoa que não tem acesso a todas as informações, ou não tem autonomia para oferecer essas informações para esse estudante, ou ele não dá muita bola também e não aceita esses projetos. Né? A gente tem um olhar totalmente diferente, a gente olha isso como quase uma consultoria de graça, onde os alunos vão estar pensando no nosso negócio e criando soluções para nós. Mesmo os alunos de graduação, eles são supervisionados por professores que têm mestrado e doutorado, então eles são alunos que eles estão na ponta da lança das técnicas educacionais, então, e também estão mais voltados à inovação, ou seja, são as novas gerações. Então a gente criou esse programa de TCCs da Quinta da Estância, e a gente já teve nesse período mais de 80 trabalhos de conclusão de curso. Imagina que isso é realmente um fator de inovação extremamente grande e que a gente pode estar aplicando no dia a dia da fazenda. Né? Exato. E esses projetos, a única exigência é que esse projeto ele seja encaminhado ao final dele em PDF de forma integral para a Quinta da Estância e que a gente possa utilizar qualquer uma dessas ideias em novas técnicas educacionais ou novos projetos da Quinta da Estância sem custos, né? Ou seja, o aluno vai estar oferecendo aquele trabalho para a gente poder aplicar ele na prática. Isso é muito legal também, o retorno que os alunos dão, porque o trabalho deles não foi engavetado, como os TCCs e ele está sendo aplicado na prática no local onde ele pode até ser demonstrado, né? E depois dele enviar o TCC dele, vocês, como é que funciona essa interação para o resultado? Vamos supor que a fazenda adira àquele determinado TCC na sua fazenda, aquelas aplicações. E o aluno é informado? Como é que funciona? Isso, normalmente o aluno participa até da aplicação. A gente tem, por exemplo, vou trazer um exemplo concreto para o pessoal conseguir claro. A gente tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, que é a URGS. A gente fechou uma parceria com a URGS para receber um aluno da Universidade de Vigo, da Espanha. Então foi um projeto até internacional. Esse aluno veio da Espanha e ele aplicou na Quinta da Estância um projeto de um secador de alimentos solar. Então ele fez uma pesquisa relacionada a como ele poderia desidratar alimentos com uma técnica de um secador solar sem a utilização de energia nenhuma,
exatamente para trabalhar com locais onde tenha baixa disponibilidade energética ou baixa capacidade de infraestrutura, né? E esse projeto ele foi tão legal que depois ele foi levado para países africanos para trabalhar a conservação de alimentos lá, porque o alimento desidratado ele tem uma durabilidade muito maior, né? A gente sabe, o gaúcho aqui, ele sabe bem que é a questão da utilização do charque. Então, antigamente, quando não tinha geladeira, o charque não era porque todo mundo gostava muito de carne salgada, porque tu não tinha onde guardar a carne, ou tu guardava na banha, ou tu salgava ela e mantinha ela semi-desidratada, ou tu tinha carne de sol, que tem bastante na região norte do país, que é uma carne também desidratada. Aquela carne ela fica semanas, às vezes até meses, sem precisar de refrigeração e mantendo as suas propriedades nutricionais. Então foi isso que a gente buscou fazer também, pesquisar secadores de alimento que pudessem ser utilizados posteriormente em diversos lugares do mundo. E esse secador ele foi construído na Quinta da Estância, a gente ofereceu todos os materiais necessários para o aluno conseguir fazer a construção, e depois disso, os alunos da Engenharia de Energia, da URGS, vieram aqui estudar esse secador e trazer melhorias para o secador. Então, ao longo dos semestres, ele foi sendo modificado para ter um aprimoramento na técnica. Isso, ele beneficia a Quinta da Estância, sim, porque daí a gente seca algumas questões. Por exemplo, a gente tem as folhas de oliveira, que a gente tem plantações de oliveira, isso vai ser até uma temática de uma nova entrevista posteriormente, mas a gente faz a secagem dela para chás dentro do secador solar. Então, tudo isso são coisas diferentes e que acabam trazendo resultados. E acaba virando uma nova área de educação para mostrar para os alunos que visitam aqui da Estância também projetos internacionais até de estudo, né? Isso inspira as pessoas também a criarem soluções dentro das suas áreas de estudo, de educação. E quem deseja enviar o seu trabalho, deve enviar para qual e-mail ou para qual rede social? Bom, é direto no e-mail, contato@quintadaestancia.com.br, bem fácil, contato@quintadaestancia.com.br. Se entrar no site da Quinta da Estância, que já foi mostrado aqui durante a entrevista, que é www.quintadaestancia.com.br, na área de contato já tem esse e-mail também e pode encaminhar diretamente para lá. Perfeito. Outra coisa, foi a integração de vocês no Guia de Inovação e Sustentabilidade, desenvolvido pela FGV. O que você poderia nos contar a esse respeito dessa integração? Que legal, isso foi bem legal. Assim, a gente tem uma área de reportagens e de reconhecimentos que a Fazenda teve ao longo dos anos que nos traz uma satisfação bem grande. Assim, quer dizer que a gente está no caminho certo, a gente sabe que esse caminho ele não tem uma linha de chegada, é isso que eu acho mais legal. Esse caminho é um caminho constante, né? A busca pela sustentabilidade, a busca pelo ESG. Então, isso é uma coisa que nos instiga a sempre melhorar. E esse guia de inovação e sustentabilidade da FGV, eles escolheram 11 pequenas empresas do Brasil que fossem inovadoras e sustentáveis. E a gente ficou muito feliz, a nossa foi a única da região sul a ser escolhida para esse guia, a Quinta da Estância, onde a gente foi apresentar o case na FGV em São Paulo, também foi avaliado por professores especializados na área de sustentabilidade. Tem uma outra publicação que eu vou aproveitar esse teu gancho para comentar, que é uma publicação da Rede Brasileira do Pacto Global e do PNUD, que é o Caderno do Clima. Esse Caderno do Clima, ele foi criado para a Conferência de Paris, a Conferência de Mudanças Climáticas de 2015, e foi muito legal porque eles fizeram um diagnóstico do Brasil em termos de mudança climática. O que o Brasil estava fazendo para contribuir para o combate às mudanças climáticas, né? E dentro desse guia existia uma área de boas práticas, onde eles escolheram 5 empresas brasileiras que faziam a diferença em termos de mudança climática dentro do seu escopo de atuação. E para os ouvintes aí, para os participantes terem uma ideia, uma das empresas escolhidas foi Itaipu, que é a maior hidrelétrica do planeta, que criou projetos de carro elétrico, é super inovadora. E uma outra empresa que foi escolhida foi exatamente a Quinta da Estância, por causa dos projetos que a gente realiza. Uma pequena empresa, 98% das empresas que são constituídas no Brasil são micro e pequenas empresas. Se a gente conseguir engajar todo esse grande exército na temática da sustentabilidade, do ESG, do Triple Bottom Line, a gente vai ter aí realmente resultados sociais e de impacto muito maiores. Então, a gente ficou muito feliz também de participar dessa outra publicação
daí do Pacto Global, da Rede Brasileira do Pacto Global e do PNUD das Nações Unidas, mais um reconhecimento ao nosso trabalho, ou seja, a gente está no caminho certo, um caminho que não tem fim, e a gente fica feliz que ele não tenha fim, porque isso nos instiga também a melhorar e a criar inovações cada dia. Claro, vocês têm vários prêmios, né, a respeito disso. Sim, diversos. Isso é legal também porque esses prêmios, esses reconhecimentos, todos eles têm auditoria na quinta instância, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, neutralização de carbono, por exemplo, eles vão lá e verificam, cadê os contratos, as árvores, os animais silvestres que a gente comentou na outra entrevista, eles entrevistam a Brigada Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul para verificar se a gente recebe os animais. Então, tudo isso é averiguado e avaliado se de fato estão ocorrendo, né? Isso é extremamente positivo porque também essas premiações, elas dão visibilidade, não a visibilidade para a empresa, mas dão visibilidade das práticas. Isso inspira outras empresas a colocarem também dentro do seu core, ou nas suas atividades, esse olhar assim mais socioambiental e que traz resultados econômicos. Então, é um ganha-ganha realmente. Claro. Outra coisa que eu achei interessante foi a questão do reaproveitamento. Por exemplo, vocês utilizam do calor da churrasqueira para o banho gaúcho, como vocês chamam. Exato. Né? A gente chamou de banho gaúcho porque ele é esquentado a partir do churrasco, né? Então, todo mundo que faz churrasco, tu pode perceber que o calor que esquenta os tijolos da churrasqueira ou o metal da churrasqueira, e todo o calor, quando tu bota a mão acima da carne, aqui tá a carne e eu botei a mão aqui, todo esse calor que eu tô sentindo na mão acima da carne, e todo o calor que está esquentando os tijolos ou o metal da parte de baixo e lateral da churrasqueira, isso basicamente é desperdício de energia. Por que desperdício de energia? Porque o carvão é uma fonte de energia, o calor. Então, o que a gente fez? A gente se inspirou nas casas de antigamente, que é mais da minha idade vai se lembrar assim, da casa da avó e tal, que tinha aquele fogão a lenha, com serpentinas dentro do fogão a lenha, que esquentavam a água do fogão, ou a água do chá, ou a água da panela. A gente colocou serpentinas nas churrasqueiras. E automaticamente a gente esquentou todos os chuveiros da Quinta da Estância com o churrasco que a gente fazia diariamente. Então a gente chamou de banho gaúcho porque ele é esquentado a partir do churrasco, né? E como a água, naturalmente, a água fria desce, a água quente sobe, então tu não precisa nem de bombeamento. Basicamente tu tem um ambiente que ele é um reservatório térmico, onde a água quente se mantém até 3 dias a mais de 80 graus, e os chuveiros utilizam essa mesma água, né? Só não tem o cheirinho do churrasco no banho, mas isso eu acho que é um fator positivo também, que ninguém quer sair cheirando a churrasco depois do banho. Então, melhor. É uma aguinha quente e sem o cheiro de churrasco, mas ela foi feita a partir do assado que a gente serve para os visitantes. E outras fontes de energia limpa vocês possuem na fazenda? Sim, a gente trabalha também, além dessa questão da energia térmica solar, a gente trabalha também com energia elétrica solar, de painéis fotovoltaicos, principalmente para oxigenação de água em locais mais distantes. E a gente tem um projeto de energias renováveis da Quinta da Estância para se tornar autônomo, 100% autônomo, em produção energética em até 4 anos. Então, não só com energia solar, mas também com energia eólica. E por que a gente vai diversificar, né? Exatamente para trazer esse caráter pedagógico educacional, para mostrar para as pessoas que existem várias opções de energias renováveis e que tu pode utilizar essas opções no teu dia a dia, ou numa casa, ou numa indústria, ou na tua empresa de serviços, mas que tu pode utilizar isso para reduzir as emissões de gás de efeito estufa e trazer também um retorno econômico, né? Eu sempre trabalho nesse tripé, do social, do ambiental e do econômico. Tem que haver essa preocupação da sustentabilidade econômica ao longo do tempo também. E quais as outras parcerias que vocês têm? Bom, a gente tem milhares de parcerias, né? Muito interessante isso, porque a gente tem parceria com o governo estadual, com as secretarias estaduais de educação, com as secretarias municipais de educação, a gente tem parceria com as escolas, universidades, com empresas, porque a gente tem todo um braço de desenvolvimento de equipes da Quinta da Estância, que a gente desenvolve treinamentos para empresas, voltados para fatores comportamentais, como liderança, trabalho em equipe, comunicação, busca de metas. Então, vão desde pequenas empresas familiares que realizam essas atividades até grandes multinacionais. Por exemplo, a Ambev, a nossa cliente, a gente treina ali por ano, num ano normal, sem pandemia, cerca de 2 a 3 mil colaboradores por ano dessa empresa. Né? Então, a gente tem várias parcerias com o IBAMA, Brigada Ambiental, secretarias estaduais de meio ambiente, secretaria municipal também. Então, a gente acha que através das parcerias a gente se torna mais forte e através desse fortalecimento a gente consegue construir coisas maiores.
ou seja, deixar a nossa história e o nosso trabalho para milhares de pessoas, e que se a gente trabalhasse sozinho, olhando para o nosso umbigo, a gente não teria essa capacidade de capilaridade e disseminação quanto a gente tem hoje. Inclusive, vocês têm um projeto do empoderamento feminino, né? Exatamente, a gente tem um projeto também que não só trabalha a questão de empoderamento feminino, e que a minha mãe, né, como eu comentei, a Sônia, ela foi a fundadora da Quinta da Estância, ela inclusive foi premiada no prêmio Mulher Brasileira de Negócios do Sebrae, muito legal também, um reconhecimento extremamente positivo, mas que a gente está sempre trabalhando essa questão da valorização das mulheres, né? A gente tem dentro da fazenda, dentro das equipes da fazenda, várias mulheres que são chefes de família, que trabalham, que levam sustento e que sustentam toda a sua família. Então isso a gente acha muito importante, essa valorização e essa ampliação do fator feminino, aquele olhar que é um olhar todo diferente, e que essa amplitude de diversidades das equipes, não só trabalhar com a questão do feminino, mas a diversidade em si, das pessoas em geral, a gente consegue ter prismas diferentes nos olhares, e a partir que tu tem um desafio, um problema para ser resolvido, quando tu tem prismas diferentes, tu consegue resolver esse problema de forma mais rápida e de forma mais eficiente, no curto, médio e longo prazo. Então, trabalhar com equipes diversificadas também trazem grandes resultados. E quando se fala em sustentabilidade, entre custos e benefícios, qual a tua posição a respeito da sustentabilidade? A sustentabilidade, ela é o equilíbrio. Então, é o equilíbrio, a busca do equilíbrio, eu diria. A busca do equilíbrio de 3 pezinhos, que seria o social, o econômico e o ambiental. Se tu tem um projeto que ele é só social, ele não te traz nada de econômico e ele não tem impacto ambiental, ele não é sustentável. Isso não é ruim. Não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que ele não é sustentável. Que ele pode ser socialmente responsável, por exemplo, porque o olhar é mais social. Se tu tem um projeto na tua empresa que ele é somente ambiental, ele não traz um retorno econômico, ele não tem um impacto social positivo, ele não é sustentável. Como eu disse, não é ruim não ser sustentável, só que ele não tem o tripé. Ele é ecologicamente correto, por exemplo. Ou quando tem um projeto que só pensa no econômico, também não é sustentável. Então, o equilíbrio desses 3 pés é que traz a sustentabilidade para o core das atividades que a gente realiza, e que traz também a perenidade na realização desses projetos. Porque tu nunca vai ter problema de verba desse projeto, porque ele tem o papel econômico também. Tu nunca vai ter o problema de uma comunidade ser contra ele, porque tu tem um olhar social. E tu nunca vai ter um problema de ser paralisado esse projeto que tu está realizando por causa de um impacto ambiental, porque ele está dentro da esfera ambiental também. Então eu vejo que o equilíbrio realmente é a busca por esse tripé. E é interessante a gente fazer esse tipo de atividade, porque a gente pode migrar de um projeto que a nossa empresa tem somente social, e que ele fica vulnerável em épocas de crise. Exato. Porque ele não tem a garantia da sua realização, e quando tu consegue migrar ele para um olhar de sustentabilidade, tu consegue criar perenidade para esse negócio. Então, eu acho que é fundamental, assim, eu acho que os negócios sustentáveis, eles têm uma longevidade e um equilíbrio muito maior para continuar ocorrendo e trazendo os benefícios sociais, ambientais e econômicos que a gente tanto precisa. Certo. Quem deseja entrar em contato com a Fazenda Quinta da Estância, quais são os canais que ela pode ter acesso? Quais que ela pode ter mais informações? Perfeito. Bom, a gente tem as redes sociais, né, que basicamente é o Facebook, @Quinta da Estância, o Instagram também, que é @Quinta da Estância, nós temos o site, que é o www.quintadaestancia.com.br, os canais oficiais do YouTube da Quinta da Estância também, com vídeos, inclusive vídeos desses projetos que eu comentei, das viagens de estudos virtuais. Lá no nosso canal do YouTube, vocês podem visualizar os trailers das viagens. Antes de comprar a viagem, tu faz o trailer para ver se tem se está de acordo com o que tu está imaginando, se está trabalhando todos os conteúdos que tu queres desenvolver, os objetos de conhecimento que o professor quer desenvolver. Então, todos esses canais, eles ficam disponíveis, e o WhatsApp, que é realmente o mais procurado, que é o número 51995440611. Mas no site da Fazenda também está bem divulgado o WhatsApp para o pessoal entrar em contato conosco, e é sempre um prazer conversar, tirar dúvidas.
e também trazer mais informações para o pessoal. Rafael, quero te agradecer pela tua participação, por tudo que contribuiu, pelas explicações, enfim, foi uma verdadeira aula, adorei. Que legal, Muito obrigada de coração. E eu aproveito para te deixar agora um espaço. Qual a mensagem que você gostaria de deixar aos nossos ouvintes, ao nosso público? Legal, eu acho que assim, não importa o tamanho da tua empresa, não importa o tamanho do teu projeto que tu quer realizar, acredita nele e faz com paixão. Porque na medida em que tu faz com paixão, tu vai ter o retorno. E pensa nesse projeto, como ele vai estar daqui a 20, 30 anos. Às vezes as pessoas me perguntam, Rafael, meu negócio não é sustentável, ele não tem o tripé da sustentabilidade, como é que eu posso tornar ele com um olhar mais da ESG, por exemplo, que é uma nova nomenclatura que tem se utilizado bastante. É bastante fácil. Pensa o teu negócio daqui a 40 anos, como é que ele vai estar. Com certeza, a tua reflexão ela vai passar por fatores de sustentabilidade dentro do teu negócio. E vai aplicando aos poucos. Não precisa fazer uma migração radical. Tu pode ir fazendo uma migração espaçada, sustentável, mas concreta. Ou seja, um passo atrás do outro, mas sempre subindo aquela escadinha. A escadinha do sucesso, do desenvolvimento, do olhar mais responsável das empresas, né? Então, eu agradeço muito, Cristiane, pelo convite, agradeço a empreendedora também pela disponibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, a gente aprende muito também nesses espaços, e estamos aí de porteiras abertas na Quinta da Estância para qualquer necessidade dos amigos que estamos assistindo aqui hoje.